Olá pessoal, tudo bem? Então na aula passada a gente parou aqui, salvo engano, tá? Então a gente estava falando com relação às características dos raios, né? E como eles eram criados e tudo mais. Então a aula de hoje é mais para a gente dar algumas outras caracterizações com relação a isso, né? Para a gente adentrar um pouco mais nesse conteúdo relacionado a SPDA, tá bem? Então a gente tem a classificação quanto ao nível de proteção, que é bem interessante, eu até comentei na aula passada, né, que conforme for cada tipo de estrutura, né, cada tipo de edificação e tudo mais, a gente vai precisar de um nível de proteção diferenciado, né? Devido às características dele e tudo mais, né? Aí eu mostrei para vocês essa tabela, né? Não cheguei a comentar nenhuma, acho que eu não comentei, né? Então, ah, então o nível 1 aqui, né? Ele tá com relação ao nível mais perigoso, né? O nível mais onde eu vou precisar de uma maior proteção, que aí entram as indústrias petroquímicas. No nível 2 é um pouco menos perigoso, que é onde eu tenho grande afluência de pessoas, né? Onde eu possa ter um problema em evacuação das pessoas ou causar algum tipo de pânico, causando algum problema, né? Como a gente já viu em casos de shows, por exemplo, que teve algum problema e o pessoal começou a sair correndo e acabou tendo fatalidades por causa dessa problemática da evacuação e tal. Aí entra o nível 3, onde eu tenho indústrias simples, residências, lojas, etc. E o nível 4, que é o mais simples, onde eu tenho armazéns, onde eu tenho uma pouca presença ou praticamente nula presença de seres humanos, né? Então, essa é a questão, porque a gente sempre vai levar, como a gente vai ver no decorrer dessa aula de hoje, que a gente tem alguns tipos de riscos, né? E a gente sempre vai estar atrelado, o pior risco que existe é o risco às pessoas, tá? Então aqui é uma tabela, né? Uma tabela qualquer onde eu tenho alguns tipos de estruturas e qual é o nível de proteção delas, tá bem? Então, o SPDA, agora a gente vai falar sobre os danos devidos a às descargas atmosféricas, tá? Então, uma descarga atmosférica ela pode causar danos à própria estrutura e seus ocupantes e conteúdos dessa estrutura. Então, no caso de uma ocorrência de uma descarga atmosférica, todos esses tipos, ou pelo menos um desses tipos, pode estar acontecendo, ou nenhum, tá? Então, a gente constrói um sistema SPDA com o intuito de evitar ao máximo esses tipos de efeitos que podem acabar ocasionando aí, tá? Os danos também podem se estender a estruturas vizinhas, né? Porque conforme eu, é, uma, um- uma descarga atmosférica bate em uma edificação, ela vai ser encaminhada para o terra e ela vai se dispersar na terra, né? Então isso pode gerar alguns problemas em estruturas adjacentes, tá bem? A extensão dos danos depende das características das estruturas e das características da própria descarga atmosférica. Então vai depender de como que é a edificação, né? E qual é a natureza da descarga atmosférica, né? Até mesmo da sua intensidade, tá bem? Então, principais características a serem observadas nas estruturas, né? O material da construção, né? Ele pode ser de madeira, alvenaria, concreto, estrutura de aço. Cada uma dessas aí tem uma perspectiva diferente, tem uma característica diferente que pode ser mais ou menos agravante. Por exemplo, uma estrutura de aço, ela é toda é, condutora, né? Então eu tenho uma característica diferenciada, eu vou ter que fazer uma estrutura diferenciada para esse cara, tá bem? A função da estrutura, né? Ela é uma residência, ele é um escritório, ele é um shopping, ele é um hospital, uma escola, né? Cada uma dessas funções que uma estrutura pode ter, ela pode agravar ou não, tá? Por exemplo, um shopping ele tem um grande fluxo de pessoas, então eu não posso, eu tenho que ter uma
um tipo de proteção mais eficiente, né? Porque a probabilidade, no caso de uma descarga atmosférica, alguém se machucar é maior do que numa residência, por exemplo. Ocupantes e conteúdos, né? Desde pessoas e animais que estão ali dentro, né? Ou a presença de materiais combustíveis, o que é muito problemático, né? Porque uma descarga atmosférica ela vai causar duas coisas em principal, né? Em termos principais. Primeiro, o aquecimento, né, que pode gerar uma abertura de chama, né? Se abre uma chama ou um centelhamento, eu posso ter uma explosão se eu tiver material combustível, né? Ou então eu posso até, por causa de uma sobretensão ali, eu posso causar da sobretensão causada por essa descarga atmosférica, eu posso estar causando um centelhamento também por causa disso, tá? Os tipos de linhas elétricas e tubulações metálicas que adentram a estrutura, né? Porque aí eu posso, essas linhas elétricas e tubulações estão vindo de fora para dentro da estrutura, elas podem serem condutoras de um raio, uma descarga atmosférica que aconteça do lado de fora da instalação e acabe trazendo para dentro as consequências elétricas disso, tá? Medidas de proteção existentes ou providas, né? Quais são as medidas de proteção que já existem na estrutura, tá? Dimensão de risco, por exemplo, aquilo que eu até mencionei dos estádios, né? Ou de um show, a estrutura com dificuldade de evacuação, ela tem que ser levada em consideração, tá? Para não causar problemas maiores futuros, tá? Fontes e tipos de danos a uma estrutura, tá? Aqui a gente vai fazer algumas nomenclaturas. Essas nomenclaturas foram retiradas da própria norma, tá? 5419, a última versão 2015, tá? Então, todas essas características e caracterizações, foram retiradas da norma, tá? Então, quanto ao tipo de dano a uma estrutura, eu tenho quatro formas distintas, né? Do S1 ao S4, né? O S1 sendo descarga atmosférica na estrutura, né? Ela bater na estrutura. O S2 é próximo à estrutura. O S3, descarga atmosférica sobre linhas elétricas e tubulações que entram na estrutura, por exemplo, a entrada de energia está lá, ela vai entrar na minha estrutura, né? Pode ter uma como é que chama? Pode ter uma descarga atmosférica na entrada de energia, por exemplo, né? E esses efeitos elétricos podem adentrar na estrutura e na minha instalação elétrica como um todo. O S4 seria descargas atmosféricas próximas às linhas elétricas que entram na estrutura. Então, não é exatamente na estrutura elétrica que está entrando, né? Consequências de cada um deles, né? Claro, uma das principais e mais problemáticas é a descarga atmosférica na própria estrutura, que é normalmente o que a gente visa proteger, né? Então, se cada um fizer a sua parte, né, e proteger a sua parte, você acaba protegendo todos no teu entorno, né? Então, a consequência do S1 pode ser danos mecânicos imediatos, fogo e ou explosões devido ao calor gerado pela descarga atmosférica, tá? Fogo ou explosão iniciado pelo centelhamento devido à sobretensão, como eu falei para vocês. Danos a pessoas por choque elétrico, seja ela por tensão de passo ou tensão de toque, né? Que quando eu tenho uma descarga atmosférica, ele vai levar essa energia para o terra, né? Só que isso pode, né, acabar gerando um dano para uma pessoa, né? Mesmo com a estrutura como SPDA, aí eu vou evitar um pouco isso, mas se eu não tiver SPDA, vai ser pior ainda, né? Porque aí eu não tenho um caminho específico para a energia escorrer, então ela vai para qualquer lugar da edificação, tá? Falha ou mau funcionamento de sistemas internos, né? Normalmente essa falha e mau funcionamento ela se dá por causa de um pulso eletromagnético gerado por causa da descarga atmosférica, né? Daí seriam essas as consequências de S1. Aí eu tenho consequências de S2, né, que seriam descargas atmosféricas próximas a estruturas. Normalmente ela vai gerar ou pode gerar somente uma falha ou mau funcionamento de sistemas internos, né, por causa de um pulso eletromagnético também, né.
As outras é muito difícil acontecer porque como existe uma distância ali, então normalmente não vai acontecer nada que possa me trazer um outro tipo de dano, né? Consequências de S3, né, elas são bem parecidas, né, com S1, se você notar aqui. A única coisa que não vai existir é a primeira questão do fogo e explosão, que vai ser causado por causa do aquecimento causado pela descarga, né? O resto tudo vai acontecer e S4 é muito parecido com S2, tá bem? Tipos de danos, né? Eu vou ter 3 danos principais: danos às pessoas devido a choque elétrico, que é D1. D2, danos físicos, né? Fogo, explosão, destruição mecânica ou espalhar material químico, né? Então tem vários aí que podem acontecer devido aos efeitos causados pelas correntes elétricas da descarga atmosférica, tá? Então, é, tem que estar relacionado para ser caracterizado como SD2, ele tem que ser consequência da descarga atmosférica, tá? Da corrente da descarga atmosférica. D3, falhas de sistemas internos devido a pulso eletromagnético. Então, são esses os 3 tipos de danos. Tipos de perdas, né, que nós temos. Tem de L1 a L4, tá? O L1 e o L3, pessoal, são considerados o que nós chamamos de perda social, porque ela vai estar relacionada a algum tipo de perda no âmbito social, tá? Sendo a primeira, sendo perda de vida humana, seja ela uma perda mesmo, através de um falecimento, uma morte de alguém, ou até por danos permanentes, né? Tem um choque elétrico lá, ou uma queima que a pessoa, sei lá, perde a mão, ou perde a visão, né? Isso tudo está caracterizando esse L1, não simplesmente o falecimento, mas também algum dano permanente considerável. O segundo seria perda de serviço público, né? Ou seja, eu cortar o fornecimento dos serviços essenciais fornecidos que são considerados serviços públicos, né? Como é água, luz, energia, sinais de TV e telecom, tá? Isso é o que é considerado perante lei, perante norma como serviço público, tá bem? Aí eu tenho em L3 a perda de patrimônio cultural, né? A gente tem um exemplo que vocês até mencionaram naquela tarefa que eu passei um tempo atrás para vocês, né, daquele museu no Rio, se eu não me engano, que pegou fogo, né, mas não foi exatamente por causa de uma descarga atmosférica, foi por causa de um curto-circuito, né, por outras razões, mas ele causou uma perda no patrimônio cultural, né, que é irreversível, né, não tem como acontecer, né, ou a gente reaver esse patrimônio cultural que foi perdido naquele momento, né. Então, esses 3, L1 e L3, caracteriza a perda social, tá? E o L4 é perda de valor econômico, né? Então, qualquer outra coisa que venha a ser perdido, uma máquina, um material de consumo, material de produção, produto acabado, tudo isso entra em L4, perda de valor econômico, tá bem? Então aqui é uma tabelinha retirada da norma, tá? Vocês podem até ver o, o logo ali da ABNT atrás, né? Onde eu tenho aqui a caracterização do ponto de impacto, né, na estrutura, nas proximidades da estrutura, nas linhas elétricas e na proximidade da linha elétrica, tá bem? Fonte do dano, né? Aí os tipos de danos que podem estar relacionados a ela, cada uma delas, né, o que pode ser causado. E aqui o tipo de perda que podem ocorrer, né? Então, isso aqui é um resuminho disso que a gente falou ali nos 3 slides anteriores, tá? Daí disso, pessoal, a gente tem 4 riscos, né? Onde o risco R1 está relacionado a acontecer a perda L1, né, que é a perda de vida humana, risco R2, a perda de serviço público, R3, perda de patrimônio cultural e o R4, perda de valor econômico. E aqui os tipos de danos que podem acontecer, outro resuminho de cada uma dessas aí, né, através de um fluxograma, tá? O SPDA, né, como uma medidas de proteção, né, que a gente pode fazer para reduzir os efeitos do mesmo.
a gente pode ter para reduzir os danos a choque elétrico. Isso a gente já falou algumas vezes, né, desses tipos de proteção, mas não é bom, sempre é bom relembrar eles, né? Então, a primeira coisa, isolação adequada das partes condutoras expostas, né? Se eu tenho uma parte condutora lá, é bom eu estar isolando essa parte, né? Seja isolando eletricamente, através de um material isolante, ou mecanicamente, tá? Equipotencialização por meio de sistema de aterramento em malha, né? Então, equipotencialização é tornar aquilo tudo no mesmo potencial, né? Para evitar um choque elétrico. Restrições físicas e avisos, né? Ou colocar algumas barreiras mecânicas e além de sinalizadores com placas dizendo que a pessoa não pode adentrar naquele recinto, etc. Ligação equipotencial para descargas atmosféricas, que aí está relacionado ao caminho de descida da descarga atmosférica, encaminhar ela para a Terra, tá? Redução de danos físicos, né? Aí eu entro nos subsistemas que a gente já vai falar com mais cuidado sobre cada um deles, né? O subsistema de captação, subsistema de descida e o subsistema de aterramento, né? São esses os três caras que compõem, de fato, um sistema SPDA, tá? Equipotencialização para descargas atmosféricas, né? Também está relacionado ao aterramento da estrutura e encaminhar ele para a Terra, né? E isolação elétrica do sistema como um todo. Redução de falhas em sistemas internos, aí a gente tem as medidas de aterramento e equipotencialização, né? E aí vai desde a barra BEP dos quadros, né? Barras de equipotencialização, até o aterramento eficaz, né? Blindagem magnética do sistema, né? Fazendo com que eu não tenha interferência por pulsos eletromagnéticos. Isso eu posso conseguir através do sistema de gaiola de Faraday. Sistema de DPS coordenado. DPS é um sistema que é um dispositivo que é colocado nos quadros elétricos para proteção de surtos elétricos, né? Composição, né, do SPDA, tá? O SPDA ele vai consistir basicamente no sistema externo e um sistema interno, né? O externo ele tem a função do quê? Se eu não tiver o SPDA, vai vir um raio e vai cair na edificação, por exemplo, né? O sistema externo ele tem a função de observar não, mas ele interceptar essa descarga atmosférica que iria para a estrutura, né? Através de captores. Ele vai interceptar isso e conduzi-la seguramente para a Terra, dispersando-a na Terra, utilizando o sistema de aterramento, tá? O sistema interno tem como função evitar o centelhamento perigoso à estrutura como um todo, causando explosões, incêndios, coisas desse tipo, tá? Então, o que é o sistema, o subsistema de captores, né? São os caras que vão captar os raios as descargas atmosféricas, tá? Então, isso aqui são exemplos, tá? De sistema de captores. Esses aqui são o que nós chamamos de captores não naturais. Os captores não naturais são aqueles que foram produzidos especificamente para este fim de captar um raio, tá? Os captores naturais são aqueles que naturalmente vão captar um raio ou vão atrair raios, né? Que são coberturas metálicas, tubos e tanques metálicas, haste de bandeira, por exemplo, né? Qualquer estrutura metálica basicamente vai ser um captor natural, desde que ela esteja numa altura considerável, tá? Mas aqui tem esses caras aqui que são feitos especificamente para esse fim, que são chamados captores não naturais, tá? Sistemas de descidas eu também vou ter naturais e não naturais, tá? As naturais são, por exemplo, postes metálicos, armaduras de aço de edificações, né? O sistema de descida ele tem como função, após ser captado o raio, né, a descarga atmosférica, ele vai fornecer um caminho para o sistema de aterramento, tá? Então, esses caras vão servir, né, como uma descida natural, poste, armadura de aço de edificações, que é muito utilizado, né, porque a armadura de uma edificação ela é feita de aço, né, e ela está em toda a estrutura. Então, já pode ser contemplado no projeto, por exemplo, de usar essa estrutura como
sistema de descida natural, tá? Descidas não naturais são condutores de cobre nu ou até mesmo plaquetas de a platina, eu acredito, agora me fugiu o material. Mas aqui está um exemplo de descida natural, né, que seria uma torre de telecom. Aqui eu não sei se dá para verificar, né, a estrutura aqui com uma fita, né, uma fita de alumínio, né, acho que é alumínio, né, que está aqui colada na estrutura que serve como descida. E aqui tem um cabo de cobre nu que está em volta da edificação, também servindo como descida não natural, tá? Não natural, assim como o captor, ele é uma coisa desenvolvida própria para este fim, tá? E o sistema de aterramento, mesma coisa, natural e não natural. A natural ela pode ser a fundação de concreto armado ou base de torres, e a não natural são os sistemas projetados e construídos para esse fim, como os sistemas de aterramento que a gente estava trabalhando, tá bem? Então seria isso hoje, tá? Hoje não tem atividade, então basicamente deem vou deixar ali como é que chama? Um arquivo de Word para que vocês possam estar dando opinião sobre a aula de hoje ou perguntarem alguma coisa que tenham dúvida, coisa nesse sentido, tá? E vou deixar também uma parte da norma para que vocês possam dar uma lida para a próxima semana, tá? Que a gente vai estar falando sobre isso aqui, ó, o método de avaliação, faltou ali uma avaliação de risco e seleção de um SPDA. Tá? Então eu vou mandar a parte da norma que está relacionada a isso para vocês darem uma folheada ali, até para se familiarizar com esse tipo de documento, tá bem? Desculpa aí, a aula foi meio longa, tá? Bastante conteúdo, mas é bom para a gente dar uma caminhada nesse assunto aí, beleza? Grande abraço e uma boa semana para vocês.